Olá, mais um dia de Lumen Podcast entrando aí na sua casa. Lumen trazendo luz, tem luz chegando para você agora. Aguenta um pouquinho que a gente volta já já. Nós temos o prazer de receber aqui hoje Josely Ramos, uma cantora, missionária, professora, pregadora, um monte de coisa. E eu quero te apresentar. Se você já conhece, aqui está ela. Se você ainda não conhece, vai conhecer agora, uma mulher de Deus poderosa. Josely, seja muito bem-vinda. É um prazer para o Lumen Podcast te receber aqui. Eu tenho certeza de que será uma noite poderosa. Deus vai falar muito e eu queria te dar a oportunidade de dar alô para a nossa galera aqui nessa câmera. Obrigada, Keila. Obrigada a todos. Eu tenho certeza que vocês têm feito já esse podcast Lumen, tem chegado a muitas vidas, já tem alcançado a muitas pessoas. E todos que passam por aqui, eu tenho certeza que são pessoas escolhidas por Deus. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por estar aqui com vocês. Josely é do Rio de Janeiro, mas está em Recife. E antes da gente começar, ela canta lindo, muito lindo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu queria começar com uma palhinha de você cantando Clamo Jesus. Ai, vamos lá então. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Esse é o nosso Deus, Ele é poderoso. Uau, que lindo, que lindo. Amém. Josely, como foi que você se descobriu cantora? Como foi estar na estrada? Como tem sido essa sua vivência musical? Na verdade, antes de mais nada, eu realmente sou nascida no Nordeste, né? Eu nasci em Recife e depois a gente morou muitos anos no Rio de Janeiro. E tem pouquinhos anos, tem o quê? 3 anos, 4 anos vai fazer agora que nós voltamos a morar em Recife. E meus pais, desde pequenininha, me ensinando música. Meu pai é maestro, já tá idosinho, já tá mais velhinho, 84 anos. Eu esqueci de falar que você é da Igreja Assembleia de Deus, Sim, que é uma igreja gigantesca, né? Você tá ligado a qual pastor? Pastor Manuel Ferreira? É o Braz, né? É a Debraz, Pernambuco, é a sede, né? Nosso pastor Eliseu e nossa pastora Tânia, ali em Recife. E desde pequenininha eu estava sendo ensinada, né? Na parte da música. Minha mãe era solista do coral, meus irmãos todos cantavam. Então, desde pequenininha que eu vim nessa trajetória do louvor. Me colocavam ali na cadeira para chegar perto do microfone para poder cantar. E eu sempre muito tímida, mas minha mãe falava, você vai louvar sim. Eu digo, não, você vai. Legal, então, era aquela... A Assembleia é a igreja da oportunidade. Sim. Eu acho muito legal, Sim. porque às vezes eu prego na Assembleia de Deus, aí tem o grupo Esther. Sempre tem, né? Sim. E aí, nessas oportunidades, são tantos talentos que a gente vê na igreja, porque é muito incentivado na Assembleia de Deus. Sim. Isso sempre tem um grupo de mulheres e sempre tem aquelas que cantam muito. Então, esse incentivo é fundamental. Sim, sem dúvida. A gente vê isso desde pequenininha, né? Desde pequeno, porque, assim, por mais que você não tenha muito, seja muito tímido, como eu, na época, né? Porque até eu chegar até aqui, minha irmã, é um negócio sério. É um leão que eu tenho que vencer todos os dias. Não dá pra ser tímido na Assembleia de Deus. Todo mundo canta na frente. Não tem como. Aí, quando eu era adolescente, eu tava sempre... Chama a irmã Josely para cantar um louvor. Eu vou cantar. Chegava lá na frente, eu quero convidar minha amiga fulana, minha amiga ciclana, minha amiga Beltrano para cantar comigo. Não acredito. Era assim. Quando eu era adolescente, eu tinha que ter alguém do meu lado para cantar. Era difícil eu conseguir cantar sozinha. Mas isso foi destravando, né? Deus mesmo foi mexendo dentro de mim. Foi quando eu comecei a fazer também parte de bandas de evangelismo de praça, que foi onde eu conheci meu esposo, né? Hoje o Isaac Ramos, quero mandar um beijo, um abraço para ele, bem forte. Depois você vai contar quem ele é. Tá certo. Calma aí que você vai saber, ó. Ele é conhecido.
Vamos lá. Então, assim, foi nesse momento que eu conheci meu esposo e a gente, a partir dali, começamos a fazer muitos outros eventos de rua, cruzadas evangelísticas, e isso foi me ajudando também, né, a tirar um pouco essa timidez, porque eu chegava no microfone e eu começava a cantar, não falava nada, só a paz do Senhor já estava assim, tremendo, né? Era desse jeito. Então, hoje tá complicado da pessoa me entregar o microfone e eu devolver. Gente, é muito legal ver o que Deus faz, porque Nossa. Eu era tecladista de grupo de louvor. Sim. E o povo queria, os meus pastores, né, queriam que às vezes eu ministrasse louvor. E eu dizia, de jeito nenhum. Nossa. Me bota para tocar, mas não me bota para falar. Sim. Hoje eu sou professora de Bíblia e prego. Olha aí. Tá vendo? Quando eu conto isso, ninguém, os meus alunos, né, as pessoas que me conhecem, ninguém acredita que eu era assim, mas eu tinha pavor de falar em público. Mas eu era assim também. Deus é Deus, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque a gente nem pede, mas ele já determina algo sobre as nossas vidas. Já está escrito para nós. Muitas vezes o que acontece? Nós atrasamos a promessa. Mas ela vai se cumprir uma hora, você não vai impedir. Nem que você não queira, mas quando Deus determina, não, mas se eu não quiser, Deus não faz. Não é assim não, meu filho, o poder é dele, né? A autoridade é dele, o domínio é dele. Então, se nós estamos aqui entendendo que somos humanos, Deus é ele que vai determinar sobre as nossas vidas o que vai acontecer, né? Claro que através do nosso caminhar também nós determinamos, né? Porque a gente precisa plantar para colher. Então, dependendo das nossas plantações, das nossas sementes, é aquilo que a gente vai estar colhendo lá na frente. Mas quando eu entendo com relação àquilo que Deus quer para nós, por mais que a gente fuja, a gente vai dar voltas, igual o povo no deserto, vai dando voltas, vai desobedecendo, volta de novo, vai fazendo aquilo que Deus não quer, passa mais um ano por aí, entendeu? Mas a promessa, ela vai se cumprir. Nem que seja você olhando para a cidade, mesmo que você não pise lá, porque Deus, ele vai concretizar. No momento certo, na hora certa vai acontecer. Então, hoje a gente tem visto isso de verdade acontecendo nas nossas vidas a cada passo. Porque, ministerialmente falando, né, Deus, ele foi nos separando. Mesmo aquilo que a gente não acreditava que poderia fazer ou que poderia ser hoje. A gente olha assim para a nossa trajetória, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, como é que pode? Como é que eu cheguei até aqui? Como isso tudo aconteceu? Porque o de repente de Deus acontece. E a gente pode mesmo entender que no momento que a gente está sendo chamado por Deus para realizar algo, creia que mesmo que você não queira realizar, ele vai fazer alguma coisa acontecer para que você seja impulsionado a realizar. Ele é Deus. Na verdade, tem um texto que diz que não há vontade forte demais, que Deus não possa mudar, no livro de Provérbios. Sim. E tem um texto também que diz que de Deus vem o querer e o efetuar. Exatamente. Ele coloca em nós o querer. Na verdade, aquilo que a gente não quer fazer e que a gente sabe que vai fazer, eu entendo que não é o tempo ainda. Porque quando o tempo chegar, né, a gente vai amadurecendo e a nossa vida vai mudando. Exatamente. Né? Aos poucos você vai sendo transformado no projeto, amadurecendo. Né? E chega uma hora em que você vai querer. Porque se você é guiado pelo Espírito, ele vai colocar em você o querer. Exato. E você vai chegar nesse lugar. Eu falo isso porque muitas vezes eu ouvi muita mensagem falando assim, olha, se você não quiser ir para a África, vai ser para esse lugar que Deus vai te mandar. E aí as pessoas começam a criar medo da vontade de Deus e elas começam a resistir. E às vezes elas ficam fugindo de uma coisa que na verdade não é assim, né? Isso. Deus nos conduz por amor. Exato. E com Deus certeza. Colocou em nós um potencial, colocou em nós talentos. E a gente quer que esses talentos sejam efetivados. A gente quer ver isso acontecer. Sim. Né? A gente só precisa respeitar os processos de Deus. Andar rápido demais é prejuízo. Andar muito atrás também é prejuízo. Quando você se deixa ser guiado por Deus, você vai sentir prazer naquilo que faz. Não é assim? Sim. Mas aí existe o processo, como você falou.
né? Se a gente não entender exatamente isso, que existe o processo para que a gente consiga chegar ao lugar determinado por Deus, nesse momento do processo é que são elas. É que é o momento do vamos ver. É o momento onde Deus, literalmente, ele está provando a nossa fé. É a hora que ele, literalmente, está dizendo assim, meu filho, eu estou permitindo você passar, porque aquele que eu amo, eu provo. Aquele que eu amo, eu provo. Então, todos nós vamos passar pelas aflições, pelas provações. Nem todos os momentos de vontade de Deus vão ser agradáveis para nós, porque eu falo isso por mim. Porque quando ele determinou algumas coisas sobre as nossas vidas, em momentos de chamado, ou momentos de decisão, ou momentos de mudança mesmo, teve um momento que eu não fiquei feliz com aquela decisão, mas a obediência foi que gerou o milagre. Não é a questão da alegria ou do desejar ou do estar bem com a vontade de Deus, porque nem sempre a gente vai ficar feliz. A gente pode aceitar e entender essa felicidade depois, porque quando a gente aceitar e obedecer, no momento que você obedece, Keila, a gente vai começando a ver o trabalhar de Deus. A gente vai começando a ver ele transformar o nosso interior. Porque quando você entra, muitas vezes, você não está querendo. Mas depois que você obedece e entra no centro da vontade de Deus, aí ele vai te quebrantando. Ele vai te quebrando. Na verdade, você descobre que você queria, né? E você vai se libertando daquilo que estava te aprisionando. Como foi essa virada de chave para você? De alguém tímido para alguém que agora foi colocado na frente da multidão? Porque você está em Brasília para o Dia do Evangélico, você vai cantar para uma massa grande de gente. Como é que foi essa mudança, assim, de uma mulher de bastidor para uma mulher de linha de frente? Ou uma mulher de linha de frente que era chamada de saia na marra, mas agora está pronta. Não digo que eu estou pronta, mas eu estou usando, né, a ousadia que o Senhor tem depositado sobre mim. Porque, literalmente, eu fui sendo empurrada e em momentos que ninguém queria ou que ninguém podia, né? E a gente sempre trabalhou com ação social. Eu desde pequenininha, meus pais me ensinaram a abençoar lugares onde estavam ali os idosos, crianças, pessoas necessitadas. Então, isso aí foi sendo, né, depositado em meu coração desde pequena. Então, a parte da ação social, de chegar para o morador de rua, de fazer um evangelismo pessoal, de levar um alimento, de fazer determinadas coisas, isso aí também foi trabalhando em mim. Porque o amor que eu sentia pela obra foi me destravando. O Espírito Santo já foi me levando a entender que eu precisava fazer. Que eu não podia ficar calada, que eu não podia interromper aquilo que ele tinha sobre a minha vida por causa da timidez. E não vai entrar, né? Que a timidez ela não vai passar pro reino do céu. Então a gente tem que arrancar isso da gente. Então você que é tímido, meu irmão, em nome de Jesus, quero falar para você que você tá olhando para alguém aqui que não conseguia nem falar para 5 pessoas, que dirá uma multidão. Então, se Deus me transformou, ele vai transformar, eu não consigo, ele vai transformar você. Por mais que você abra a sua boca e diga que não consegue, de verdade, a força não vem de você. A força vem de Deus. Olha para Cristo, que é o alvo. Olha para a palavra dele. Agarra mesmo isso. Diga, Senhor, eu vou na tua força e não na minha. É desse jeito. A gente tem que entender isso, porque se a gente colocar a força e o poder em nós, eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou capaz. Não. Eu posso até entender que existe uma desenvoltura em mim, mas o poder vem de Deus. A ousadia vem de Deus. O trabalhar vem de Deus dentro de nós. Então, até hoje a gente está sendo trabalhado, até o último dia da nossa vida a gente está sendo trabalhado. Ninguém é perfeito. O único perfeito é o Senhor, né? A gente vai buscando essa perfeição todos os dias, a gente vai galgando isso aos poucos. E Deus, ele vai ali nos tratando, nos ensinando, nos moldando, nos levando no caminho que ele quer que a gente siga.
E assim, com a ousadia que o Espírito Santo coloca em nós, aí a gente tem aquela força e fala, eu vou na tua força, Senhor, porque na minha eu não consigo. E achei lindo você falar aí, porque não há talento que supere a unção. Não. As duas coisas são necessárias, mas Sim. muitas vezes quando a pessoa é muito talentosa, ela acha que o talento vai ser suficiente. Não vai. Mas não é. Não adianta. No reino de Deus, o talento é importante. Sim. Mas a capacitação de Deus, ela é fundamental, ela é imprescindível. Sim, sem dúvida. Sem a unção você não chega. Sem dúvida. Isso era sempre algo que a gente sempre conversava com as pessoas com quem Deus nos permitiu liderar, né, todos esses anos. O Isaac também tem uma palavra abençoada para ministros de louvor, para quem é músico. Ele tem testemunhos tremendos. Já conta aí pro pessoal quem é o Isaac. Então, o Isaac Ramos é guitarrista do Ministério Trazendo a Arca, onde nós tivemos o prazer, né, de iniciar essa família, esse ministério. Eu tive o prazer também de gravar alguns discos, né, aquela canção Marca da Promessa. A gente entrou em estúdio ali para fazer o backing vocal. E assim, foi marcante assim, para a minha vida, né? Quando fomos para os Estados Unidos também para gravar o DVD de Orlando, na primeira igreja batista de Orlando, americana, também foi assim, tremendo, gente, de ver Deus cumprindo as suas promessas, no momento certo, na hora certa, no trabalhar certo do Senhor. E até hoje, mesmo a gente morando em Recife, junto à nossa família, que necessita muito da nossa presença hoje, principalmente meus pais que são idosos, que já são mais velhinhos, né, e necessitam da minha presença sempre. Deus, ele continua levando o Isaac junto com os meninos, ele sai de lá de Recife, né, a ponte aérea fica saindo de lá para ele, e quando eu posso eu tô junto também. A gente vai tentando fazer essa ponte aérea sempre, né, e até hoje Deus tem feito milagres através disso. Quando nós iniciamos o Ministério Trazendo a Arca, nós não tínhamos ninguém por nós, não tinha gravadora, e muitas pessoas olhavam para a gente e falavam assim, não vai adiantar, vocês não têm gravadora, vocês não têm ninguém por vocês. Mas o Senhor, ele tinha uma promessa, ele já tinha algo reservado para as nossas vidas. E quando a canção Marca da Promessa saiu, nossa, foi tremendo o que Deus fez no Brasil e fora do Brasil, porque até outras pessoas já regravaram essa canção em outras línguas. Já viajaram muitos países levando a palavra de Deus. E a gente só tem que dizer obrigado, Senhor, pelo privilégio, porque não somos merecedores. Não somos, nunca seremos. Porque por mais que eu faça para o Senhor, por mais que a gente faça viagens missionárias, porque quando o Senhor me separou para ser missionária, eu estava fazendo uma obra na Bolívia. Nós fomos enviados ali pelo nosso pastor do Rio de Janeiro, pastor João Nunes, pastora Silvana, também quero mandar um abraço, um beijo para eles. Fomos enviados ali para a Bolívia e foi uma surpresa para mim, porque ele falou assim, minha filha, vamos para a Bolívia. Eu e mais outras pessoas, né, equipes, vamos falar com o Isaac para a gente fazer uma obra lá. Eu digo, vamos, pastor. E fizemos lá uma obra missionária, Deus abençoou. Fomos outras vezes também. E ali o Senhor me surpreendeu, me separando para o ministério. E usando o nosso pastor para isso. E até hoje o Senhor, ele vem confirmando essa obra sobre as nossas vidas, porque o desejo de levar a palavra, ele arde a cada dia. De levar o louvor, palavra em forma de louvor, arde mais ainda a cada dia. E em todas essas coisas, nós nos humilhamos e dizemos, Senhor, nós sabemos que não é na nossa força, é através do teu nome, é através da tua unção, é através do teu poder, porque assim como você falou aí, de nada vale a técnica, porque eu estudo desde pequena música, tendo um pai maestro, sempre faço cursos, o curso que vem para música, o curso coaching vocal, pedagogia vocal. Eu amo trabalhar com a voz. É a minha área, eu amo de verdade. Quando eu fico muito tempo sem um grupo para ensinar, eu já fico lá quase morrendo, né? Eu digo, Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa aqui agora. Fazer um momento de cantata, fazer um momento de evangelismo de praça, eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso é como se fosse de verdade um combustível para a minha alma. Porque o Senhor me separou para isso.
E, de verdade, as pessoas, às vezes, não querem aceitar exatamente esse chamado. Porque quando você entende que é chamado, você sente a dor por não fazer. Uhum. Eu não sei se você passa por isso. Quando você para de ensinar, ou você tem que viajar, ou quando você tem que passar muitos dias sem falar da palavra, sem dar as suas aulas. Como é que você se sente? Né? É muito ruim. É aquele vazio, né? É porque nos impulsiona, né? Nós somos impulsionados. Pulsa dentro de nós. Outro dia me perguntaram sobre propósito. Como é que eu fico sabendo o meu propósito? Eu disse de duas maneiras, pelo menos, assim. Por aquilo que você ama e por aquilo que você odeia. Uhum. Então, se você é médico, você ama salvar. Quando você vê alguém doente ali, você já corre para prestar socorro. Se você não nasceu para isso, que é o meu caso, eu fujo de sangue. Eu não quero ver. Então, eu também sou meio assim. essas coisas nos revelam aquilo que a gente foi chamado para fazer. Nós somos impulsionados também, Sim, né? Sim. Deus nos impulsiona por aquilo que foi colocado dentro de nós. Exato. Né? E eu falo, aquilo que você nasceu para fazer, você faria de graça. Uhum. Exatamente. Né? É o que você, na realidade, quer fazer. Só uma pausinha aqui, Isaac, quando estiver em Brasília, seja bem-vindo ao Lumen Podcast. Eu queria que você contasse pra gente como você é missionária, seu marido é pastor. Sim. É produtor, viaja tocando. Você tá aqui em carreira solo, cantando em carreira solo. Como é você viver em família com ministérios paralelos? Exatamente. É uma situação um pouquinho complicada às vezes, mas foi o que a gente estava até falando em off. Uhum. Não tem como eu, sinceramente, viajar o tempo inteiro, porque eu preciso ser esposa. Eu preciso estar com meu marido ali. E o Ministério Trazendo a Arca também tem sempre muitas viagens, né? Então, Deus ele me faz entender isso. Nos momentos que eu posso estar fazendo, nos momentos que eu converso com meu esposo, e ele, não, filha, você vai. Você tem que... Às vezes, ele mesmo que me empurra, né? Ele fala, não, vá, você vai. E eu falo, tá bom, meu amor, eu vou então. Mas a gente está sempre em concordância em casa. Se ele não quiser, eu não vou. E eu fico bem, porque Deus me ensinou isso. Né? No início também foi um pouco difícil esse entender da gente amadurecer esse lado. Porque imagina, se eu começasse a viajar o tanto que eles viajavam também, como é que ia ser dentro do meu lar, dentro da minha casa? Porque eu ia estar chegando de viagem e ele ia estar saindo para viajar ou vice-versa. Como que a gente ia ter a nossa comunhão de casal? Não ia ter. Eu não ia ter como cuidar do meu esposo. Né? Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. E em todas as coisas, ele age perfeitamente. Então, nós entendemos isso. Hoje eu estou aqui em Brasília, ele está em Recife. Está tomando conta lá da gravadora, que ele é produtor, é diretor. Está produzindo trabalhos novos com outros cantores também, Armando Filho, Elian Oliveira, que, por sinal... Eu também vou estar voltando, a gente já vai estar fazendo outros trabalhos também. Tem lançamento novo meu para sair agora, até dezembro vai estar saindo, em nome de Jesus. Janeiro tem outro para sair também, essa participação da Elian Oliveira junto comigo, numa canção antiga, que eu também amo muito. Que eu também gosto de canções antigas. E Deus, ele tem nos dado esse presente. Tipo qual, assim? Lembra uma antiga aí? Deixa eu ver o que é antigo para você, vai. Eu não sei se vocês conhecem essa canção aqui, ó. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao rei. E aí vai. Ah, que lindo! Não conheço essa não, mas é linda. É uma canção bem antiga que a Shirley Carvalhais gravou há muitos anos também. Você fez backing pra ela e pra um monte de gente famosa, né? Fiz. E como eu falei pra você, o Isaac, desde que a gente se conheceu, ele foi me puxando, né? Porque ele já trabalhava nessa área de estúdio, de gravação de estúdio. E quando a gente casou, aí ele já foi me puxando também para gravar em estúdio, né? Em equipes de vocal.
E ali eu fui gravando muitos cantores, lá no Nordeste e outros cantores também do Sul, Sudeste. Sem citar nome, assim, você já esteve nesse meio, assim, de cantores que você olhou e falou, bom, esse daí tá fugindo um pouquinho do caminho e esse negócio pode dar ruim? Sempre existe, sempre. Qual é o sentimento? Sempre existe. Porque não pode falar. Não. Você não pode invadir a privacidade de ninguém. Não. É complicado. Como você fica? É complicado. A gente só, no meu caso, eu só oro. Quando a gente começa a ver determinadas atitudes, alguns comportamentos, alguns desvios aí de caráter. Então, isso vai acontecer, gente, em qualquer lugar. Não só na área da música, não só na área gospel, em qualquer lugar que você tiver, vão ter pessoas que vão estar de verdade seguindo a palavra e vão ter pessoas que não vão seguir, que vão fazer por ego, que vão fazer por vaidade, né? Vão fazer por costume, porque está acostumado a fazer aquilo ali, ninguém está vendo, tal, e esquece o temor, né? Ele está se esfriando a cada dia. E isso é realmente muito, muito, muito dolorido. É muito dolorido. Mas a gente ora, a gente pede a Deus para que aquelas pessoas possam de verdade enxergar a palavra de Deus, enxergar o caminho, se libertar das prisões aqui do mundo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o mundo não tem nada que oferecer. Tem. O mundo tem prazeres a oferecer carnais. Resta tão somente você saber se guardar, saber se santificar, saber se separar. Porque este é o sacrifício que Deus espera de nós. Porque vai estar lá o banquete, meu irmão, para você. Vai estar lá o banquete. O rei vai lá colocar um banquete maravilhoso na tua frente. Resta tão somente saber se você vai comer os manjares ou você vai rejeitar os manjares. Então é crucial. É crucial a gente ter esse entendimento de que nós precisamos fazer o sacrifício. Por mais que a tua carne grite, o teu espírito tem que estar fortalecido em Deus para recusar, para dizer não. Eu não aceito que a carne domine, porque o meu espírito, aleluia, está fortalecido em Deus. Porque o meu espírito está separado em Deus. Mas a tua alma está abatida, está aflita, está fraca, está chorando. Mas o meu espírito está fortalecido em Deus, aleluia. Então vão existir momentos de fraqueza, sabe por quê? Isso aqui é carne. Nós somos feitos de carne. Mas quando nós entendemos que essa carne, ela não nos domina, o Espírito Santo de Deus que habita em nós é que domina a carne, aí você vai padecer, você vai sofrer, mas a vitória é certa. Porque aqueles que perseveram, são aqueles que perseveram, que chegarão naquele grande dia e encontrarão com o Pai, e ele vai dizer, vindes bendito de meu Pai, e não aparta-te de mim, que não vos conheço. Porque não é essa frase que eu quero ouvir. Por isso que eu estou lutando contra a minha carne todos os dias. Então, existem pessoas que não conseguem fazer isso. E a gente vai lá e ora. Quando a gente pode, quando tem intimidade com essa pessoa, a gente vai lá e conversa. Mas quando a gente não tem intimidade, quando a gente não recebeu o direcionamento de Deus, a gente ora, pede para que Deus direcione a alguém, para que aquela pessoa possa ouvi-lo como voz profética, vindo direto do trono, para que aquela pessoa possa realmente se converter. Porque quando eu era adolescente, eu nasci num lar evangélico, mas na minha adolescência eu passei 2 anos fora da igreja. Com muitas tristezas em meu coração, muitas perguntas. Eu acho que essa época da nossa adolescência é uma época realmente crucial, né? Que a nossa mente está ali em turbilhões, sem saber diagnosticar algumas coisas, formação de caráter, toda aquela formação sendo fechada, né? Aquele ciclo sendo fechado. E, de verdade, o inferno ele faz de tudo para poder te arrancar dos braços do Pai. E por algumas coisas que aconteciam dentro da igreja, exatamente isso que você me perguntou, eu não tinha essa maturidade. Hoje eu tenho, para entender isso.
Mas naquela época eu não tinha. Eu não entendia que os seres humanos são sujeitos a erros. Há momentos de pecado, há momentos de fraqueza. E eu não aceitava isso. Eu não aceitava isso no púlpito da igreja. Eu não aceitava isso com um crente. Então eu era muito radical, sabe? E eu pressionava, às vezes, a liderança de como é que pode um negócio desse e tal. E ali, infelizmente, foi entrando, né? O inferno armou isso para mim. Eu entendo isso hoje. Foi entrando, eu fui deixando entrar no meu coração essa tristeza, essa raiva, né? Esse ódio. Chegou a ser ódio, porque eu não conseguia nem passar na frente de uma igreja. Eu passei por esse momento, né? Mas só que Deus, ele tinha algo já reservado para mim. Ele sabia já a minha história. Ele já tinha escrito para mim. E ele foi lá, me resgatou com a mão e o braço forte, assim como ele fez com Israel. E eu entendi, ali de verdade eu me converti. Ali de verdade eu entendi o que é a salvação em Deus. Porque as coisas que a gente já passou, minha irmã, de lá até aqui, foram coisas muito piores do que eu vi quando eu saí da igreja quando eu era adolescente. Então, assim, hoje a gente sabe que, independente da luta que a gente viva, eu tenho que entender uma coisa. O meu Redentor vive. E, por fim, se levantará ao meu favor. Eu tenho que me lançar. Eu tenho que me debruçar diante da presença de Deus entendendo isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no posicionamento sobre a minha vida. Se eu me posiciono, se eu digo, Deus, eis-me aqui, e eu obedeço a sua voz, o restante é com ele. Entende? O restante é ele que vai fazer, não sou eu, não é a força do meu braço, é a força do braço de Deus. Joseli, o livro de Provérbios diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Sim. Você diria que o maior risco, o mundo celebra o talento. Sim. Né? E a igreja também, a gente celebra aquilo que é bom, aquilo que é belo. Né? E você diria que a maior dificuldade ou o maior perigo para alguém que tem um grande talento é exatamente essa celebração? É desenvolver uma soberba? Sim, claro. A vaidade foi o que determinou a vida de Lúcifer, né? A gente tem que entender isso. E como manter o coração no lugar quando você é muito celebrado? A gente precisa clamar ao Pai. Aqueles tapinhas nas costas, né, de dizer, nossa, você é o máximo, como você ministrou hoje, como você cantou hoje, como você tocou hoje e tal. E a gente sempre fala, eu e meu esposo, a gente sempre fala sobre isso. E a gente ministra sobre isso para levitas. E a gente tem um workshop que a gente fala sobre formação, manutenção de ministérios de louvor. E a gente sempre deixa isso bem claro na pauta. É muito cuidado, gente, com a vaidade. Muito cuidado com os elogios. Muito cuidado para que você não ache que tudo isso vem de você. Porque nós somos aqui apenas um instrumento sendo dedilhado pelas mãos do Senhor. Se ele não colocar a mão, não vai sair som. Não vai. Você vai ser apenas um instrumento cheio de poeira. Então, quando Deus ele pega aquele instrumento e começa a dedilhar, quando ele usa, né, o seu espírito para tomar a nossa vida, é ele. É para ele. É por ele que são todas as coisas. E às vezes é exatamente esse ego, essa vaidade, essa soberba que faz com que muitos venham a cair. Quando chega aquele sucesso exorbitante, nossa, que voz, você é isso, você é aquilo, você é o máximo. Nossa, se você não estiver... Essa frase é perigosa. Essa frase, irmão, em nome de Jesus. Agora eu quero falar aqui. Em nome de Jesus, líder, pastor, ovelha, meu irmão, não libere essa palavra sobre a vida de ninguém. De ninguém. Porque isso pode gerar um fruto de soberba e vaidade na vida daquela pessoa. Por mais que, aparentemente, ele não tenha isso no coração dele naquele momento. Mas, a partir do momento que você começar a falar isso, nossa, se você não estiver, meu irmão, não acontece do mesmo jeito. Por mais que seja, por mais que realmente isso aconteça, não libere esse tipo de palavra sobre a vida dele ou dela. Porque isso vai influenciar negativamente.
Sabe o que você pode dizer? Oh, meu irmão, foi uma bênção. Que Deus continue te usando com esse poder e glória. Mas nunca esqueça que essa glória e esse poder vem do Senhor sobre a sua vida. Continue assim. Uau! Então, é diferente. É diferente a semente que você está lançando sobre a vida daquela pessoa. Né? Então, são esses momentos que fazem o moldar daquele levita que trabalha com a música na igreja. Porque o levita não é só aquele que trabalha com a música, né? Todo aquele que faz a obra dentro do templo. Então, se precisar limpar, se precisar organizar, se precisar arrumar, você é levita também. Não é só aquele que trabalha com a música especificamente. Mas você que é levita, que trabalha com a música especificamente, faça com zelo, meu irmão. Não faça com desleixo, não. Eu escuto tantas vezes algumas pessoas falarem assim, eu pergunto, né, quando as pessoas começam a conversar com a gente, que pedem conselhos. Então eu pergunto, mas como é que funciona o ensaio de vocês? Como é que vocês ensaiam? Como é que flui o momento de comunhão para o culto? A gente chega lá no culto de domingo 1 hora antes, já monta os instrumentos e já passa ali, todo mundo ensaia em casa, a sua parte durante a semana, e a gente se encontra no domingo mesmo, não tem outro momento não. Isso aí me dá uma dor no meu coração, Keila, que eu olho assim, eu falo, não faça isso em nome de Jesus. Irmão, em nome do Pai, se você faz isso, líder de ministério de louvor, não faça isso em nome de Jesus. Mas ninguém hoje tem tempo. Existem prioridades na nossa vida. Se você quer dedicar e entende que a tua dedicação com o propósito, com a separação, com aquilo que Deus escolheu para você, não merece um tempo de qualidade para que você entregue aquilo que você tem de melhor para o Senhor, meu irmão, me perdoe, mas está precisando um pouquinho mais aí. Está precisando se achegar um pouco mais para entender que você precisa se separar e ter um tempo de qualidade para você entregar a Deus aquilo que realmente você pode dar, tudo que você pode dar. Porque até se você der tudo, ainda não é o suficiente para aquilo que Deus merece. Pensa nisso. Pensa nisso em nome de Jesus. Já que você é preparadora vocal e que você cuida de equipe, vamos lá, vamos resolver os pepinos das equipes de louvor. Meu Deus, para que eu fui falar nisso agora? Vamos lá, desde uma formação de equipe. O que fazer com aquela pessoa que jura que canta, mas não canta, que jura que toca, mas não toca? Ai, meu pai. Né? O que fazer com a pessoa que é convencida, mas você percebe que o talento não está lá? Então, primeiro lugar. Ô, Jesus, que estreito. Eu não participo desse ministério, então tá de boa eu falar. Pega pra tu aí, você que lida com isso. Então, primeiro lugar, o líder de departamento tem que fazer audição. Você não pode só colocar alguém lá, gente. Não pode, porque se você... Entenda, se você é separado para intercessão, é porque você tem um dom para intercessão. Claro que todo mundo tem que orar. Todos nós temos que orar. Mas existem pessoas que Deus separou, Keila, para fazer esse momento de intercessão. Essas pessoas, elas entendem o que significa este momento. Elas estão ali durante a semana fazendo propósito pela vida dos pastores, pela vida do ministério, pela vida da igreja. Quando se fala em ministério de louvor, você precisa ter o talento para estar no ministério de louvor. Então, para que esta pessoa ingresse no ministério de louvor, você tem que ter audição. Mas aqui é igreja, não é departamento. Opa. Tudo com ordem e decência. Você não pode pegar um irmão que chega para você e fala, chega no pastor, pastor, eu quero entrar no ministério de louvor. Aí o pastor já chega para você, bota o irmão no ministério de louvor. Calma, conversa com o pastor. Por mais que o pastor tenha pedido. Pastor, mas esse irmão não tem o dom. Esse irmão não tem chamado para cantar, ele não tem chamado para tocar. Já que esse irmão, essa irmã, quer entrar no ministério de louvor e não passou naquele dia da audição, coloca ele numa escola de música. Ai, que bom que você falou isso, porque eu pensei que você fosse falar, coloca ele no som. Não!
Isso acontece muito. Não, em nome de Jesus. Não coloque ele no som, não coloque no técnico, até porque hoje eu mandei parabéns para os técnicos, porque hoje é dia dos técnicos. E vou te falar, se o técnico for ruim, ele acaba com a equipe. Acabou com tudo. Acabou com tudo. É eu já vi muito acontece. Isso. A pessoa não cabe pra cantar, não cabe pra tocar, mas ela ama estar naquele meio, então vai pro som. E o mais engraçado é que às vezes eles chegam no som e eles acham que sabem. Mas ele ainda não entende qual é a diferença. O som do baixo, ele não entende. E nem as frequências, né? Exatamente. De grave, médio, agudo, médio, grave. Não sabe o que é uma microfonia de agudo, não sabe o que é uma microfonia de médio, não sabe o que é uma microfonia de grave. Aí, tipo, tá dando microfonia, mas é aonde? É o ou é um... É o quê? Eu vou mexer aonde aqui, Jesus? Então, assim, até nisso, né? A gente teve que aprender um pouco. Porque para você liderar uma equipe, você tem que estar ali, ó, assim com o técnico do som. Para que você possa alinhar tudo muito bem e para que tudo esteja em harmonia. Para na hora do louvor não acontecer aqueles olhares, né? Não tá saindo, não tô ouvindo nada. Tô ouvindo nada. Isso acontece muito, né? E a mentira também, né? Tipo assim, aumenta o meu teclado. E a pessoa tá lá fingindo. Tá bom, tá tudo igual. E ele tá lá, tá bom. Já passamos muito. E você lá do outro lado pensando, eu devo estar louco, porque não tá mudando nada. E ele tá perguntando se tá bom. Já aconteceu muito comigo, mas hoje eu já sou mais espertinha. Já consegui mais diagnosticar algumas coisas. Já falo, ó, faz esse negócio direito aí que eu não tô vendo mudar nada. Mas assim, sempre voltemos para a escola. Você tava falando, manda para a escola. Manda para a escola. Isso aconteceu conosco em nossa trajetória de todos esses anos que a gente trabalhou com o Ministério de Louvor. E eu já vi, de verdade, pessoas entrarem na escola, perseverarem, aprender instrumento, melhorar no canto e voltar para fazer a audição de novo e passar. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, não tenha medo, líder de departamento, líder de Ministério de Louvor, não tenha medo de fazer audição na sua igreja. É porque o irmãozinho vai ficar triste. Avisa antes, ó, gente. A audição é para saber se você vai entrar ou não. Mas se aquela pessoa não entrar no Ministério de Louvor, você vai continuar acompanhando ele ou acompanhando ela. Ah, você tem realmente desejo de entrar no Ministério de Louvor? Tenho. Então tá aqui, ó. Essa escola de música aqui, você vai entrar, você vai falar com o professor tal. Ah, não conhece ainda? Ó, meu irmão, vou procurar uma escola para você. Você quer mesmo de verdade? Então, vai estudar. E eu tenho certeza que se você se esforçar, você vai voltar aqui e você vai passar na audição. Faz isso, dá esse gás para essa pessoa, sabe? Porque às vezes a pessoa quer tanto, Keila, que ela consegue. E eu vou te falar, quem quer mesmo suporta o processo. Sim, claro. E claro. Deus faz milagres ainda. Eu conheço 2 casos fenomenais. O primeiro tá ali, ó, na nossa mesa, que é o meu marido. Olha aí. Meu marido queria tocar bateria, ele foi ao monte orar. Nossa. Ele recebeu uma palavra profética. Uma senhora entregou para ele uma palavra profética e ele sobrenaturalmente aprendeu a tocar bateria. Nossa. E tem uma pessoa que a gente ouviu aqui no Lumen, Moisés Alves, que é o Paraíba, toca muito. E ele contou aqui também que ele não tocava. Tá vendo? Mas ele tinha um desejo no coração. Olha isso, hora que melhora, hora que funciona, hora que Deus dá. Dá, mas ele dá de verdade, gente. Eu vi muitos casos acontecerem na minha frente. Isso não é balela, isso não é conversa. Acontece. Entendeu? Então, agora o que precisa é a pessoa realmente se dedicar, é a pessoa realmente entender que ela precisa estudar e focar naquilo que ela deseja. Na verdade, esses 2 casos, Deus ungiu, mas eles estudaram pra caramba. Sim, claro. Né? É necessário acontecer. Não é de graça, sempre existe uma contrapartida. Exatamente. Deus dá o dom, mas existe uma contrapartida do nosso desenvolvimento, da nossa responsabilidade com aquilo que a gente recebe. Exatamente. Né? Não é de graça. Uhum. Um grande pregador, se não estudar a palavra, não vai ser grande nunca. Não, como é que vai trazer a memória? Exatamente. Tem que estudar. Como é que vai lembrar?
O Espírito Santo Sim, lembra. Mas não inventa com quem não sabe. Isso. Não é? E é muito interessante. Tá difícil, né? Tem muita coisa por aí, né? Tem, mas eu gosto de falar que os bons são a maioria. É verdade. Deus tem gente demais poderosa em muito canto. Sim, e nem todo mundo vai estar no holofote, não. Sim. Tem gente que é para poucos. É verdade. Tem gente que é para muitos. Né? Deus sabe. Ele deu 5 talentos para um, para o outro ele deu 3. Sim. Ou foi 2, não sei. Mas Deus deu diferenciado, porque a Bíblia diz que foi de acordo com a capacidade. Isso. Né? E cabe a nós desenvolvermos, mas nem todos chegaremos nos mesmos lugares. É verdade. Né? E é importante você entender qual foi o lugar que Deus te colocou. Você quer entrar no Ministério de Louvor? Vai estudar. Isso. Vai se preparar. E como é que faz para dizer não com quem já está lá? E dizer, então, olha, não está dando mais para você ficar. Você era de uma outra liderança, de um outro tempo, mas agora a gente precisa ajustar essas coisas, porque compromete. Dizer, não... Isso também aconteceu comigo também. Como você resolveu? Então, foi muito complicado, porque isso também depende da liderança. Depende também dos pastores que estão acima de você. Né? Então, a gente vai tentando coordenar da melhor forma possível, de uma forma tranquila, branda, com obediência à sua liderança. Nunca querer ultrapassar o poder daqueles que estão acima de você, por mais que estejamos certos, tá? Isso é uma coisa que é primordial também, a gente entender a unção que está sobre a vida de alguém que está acima de você. Né? Por mais que aquilo ali esteja incomodando um pouco, atrapalhando um pouco a equipe, mas fica na mão de Deus, porque nós estamos ali para executar a obra do Senhor. A igreja não é minha. A igreja não é sua. Isso. A igreja é de quem? É do nosso Deus. Né? Então, ele cuida. Se foge das minhas mãos resolver, a gente entrega para papai do céu, minha filha. Eu não tenho o que fazer. Quando eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. Tento administrar da melhor forma possível. Pego essa pessoa, coloco em outro departamento. Naquilo que ela foi chamado para fazer. Tá? Mas quando não está em minha alçada, eu vou dando um jeitinho ali mesmo, vai ficando por ali, tá? E Deus está na frente de todas as coisas. E eu vou tentando coordenar da melhor forma possível. Deixa eu te apertar um pouquinho mais. Ai, Jesus. Aquela pergunta... Não já apertou, não? Senhor, peraí, deixa eu orar um pouco. Aquela pergunta que a gente sempre ouve. O que é mais importante? Sim. A unção ou a técnica? Eu acho que as duas têm que andar juntas. Não, porque a unção precisa ser maior do que a técnica, porque se a pessoa tem unção, vem a técnica. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que você precisa ter o esforço dos dois lados. É igual quando você tem 2 pesos e 2 medidas. Eu não posso ter um mais do que o outro. Os dois precisam andar juntos, em unidade, em um só propósito. Era uma coisa que eu sempre falava também. E até hoje eu continuo falando. Gente, vamos ter um só propósito. Se você sabe que você precisa melhorar na sua técnica, o Espírito Santo vai te alertar. Além do teu líder te alertar, você vai entender que você precisa melhorar. Porque não existe aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida e que permite ele governar, porque também tem isso, né? Quando você permite que o Espírito Santo governe a sua vida, ele vai dizer, meu filho, vambora, isso aí tá muito ruim, essa entrega aí não tá boa não. Aí você vai lá estudar. Eu falo por mim, porque existiram momentos que aconteceram em minha vida que eu fui ministrar, fui fazer momentos de ministração, que quando terminou a ministração, o pessoal lá tal, falando comigo, foi bênção, tal. Mas em mim, o Espírito Santo de Deus falando comigo, se você tivesse estudado mais, eu tinha entrego mais. Então, eu sei o que eu estou falando, porque eu já ouvi do Espírito Santo isso algumas vezes, não foi só uma, não. Porque a gente termina se deixando levar pelo nosso emocional em algumas vezes, e você entristece com algumas coisas, e você vai esmorecendo. Você vai esmorecendo, de ver algumas coisas que você não aceita ou não concorda, tal. Mas isso não tem nada a ver com Deus.
é entre você e ele. Essa ligação aqui, ó, tem que acontecer. Por mais que você esteja triste, por mais que você esteja amargurado, por mais que a tua alma esteja abatida, mas ela não pode permanecer abatida. Assim como Neemias, quando ouviu falar que os muros, os portões estavam queimados, o que aconteceu com ele? Ele ficou triste. Mas ele não permaneceu triste. Por mais que em alguns dias o rosto dele, a fisionomia dele tenha transparecido tristeza, mas ele não permaneceu triste. Deus começou a fazer o quê? Dar estratégias para ele. Tanto que ele recebeu cartas para sair de um lugar para outro. E o rei, não, toma aqui, é isso que você precisa, está aqui na sua mão. Então, assim, a gente não pode permanecer nesse marasmo que, às vezes, o nosso emocional quer nos lançar, que a nossa alma quer nos lançar. Então, aí está o erro. Estou falando de mim, tá? Que isso já aconteceu comigo. De eu ter permitido a tristeza me alcançar pela minha alma abatida. Aí eu parei, queria parar, queria desistir, queria deixar de lado o chamado. Aí Deus começou a me apertar. Minha filha, não é assim não. Eu até recebi, porque eu conheço o teu coração, mas poderia ter sido melhor. Entendeu? Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus e você entende que aquela técnica ali, ela precisa andar junto, aí, minha filha, flui de uma forma. O céu literalmente desce quando você está sozinho dentro do teu quarto com Cristo. Aleluia! Quando você deixa esse manifestar acontecer na tua intimidade com Deus. Porque isso é o que o inferno quer. O inferno, ele quer te afastar dessa intimidade. Ele quer que você entre na intimidade só quando você vai para um culto por rotina. Porque você quer ver os amigos. Porque você quer ver aquele irmão que faz tempo que você não vê. Porque você quer se encontrar num evento. É uma bênção a gente se encontrar nos eventos, mas não vá só por causa do evento, vá porque Deus vai falar contigo através de alguém naquele evento. Então, essa cumplicidade, essa intimidade de ter com Deus no seu a sós ali, na leitura da palavra, nos momentos de oração, nos momentos de quebrantamento, quando você tem essa intimidade com Deus, Keila, quando você traz essa intimidade no teu secreto com o Senhor e você leva para a multidão, ou você leva para aquelas 5 pessoas que precisam receber, ou aquela uma pessoa que precisa receber, Deus vai realizar. O milagre vai acontecer ali, a salvação vai acontecer, a libertação vai acontecer, a cura vai descer. Né? Então, esse manifestar da presença de Deus acontece sim, mas as duas coisas precisam andar juntas. Tanto o espiritual quanto a técnica precisam estar em perfeita harmonia para que o Espírito Santo de Deus libere totalmente aquilo que ele precisa liberar sobre as vidas que você vai alcançar. Deixa eu te contar uma história de um amigo que ele sempre chegava atrasado no culto depois das músicas, depois do tempo de adoração. Sim. E ele dizia assim, não, eu vou só para ouvir a palavra. O que você diria para uma pessoa como essa? O que uma pessoa talentosa e cheia do Espírito pode produzir na vida de alguém por meio da música? A música traz libertação, gente. Quando é realmente uma canção que traz, né, a palavra. Quando é uma canção que você entende que realmente está ali para expressar a palavra. O louvor, no momento do louvor, age o quebrantamento da presença de Deus. Ela move naquele ambiente. É como se literalmente existisse um tanque e o anjo descesse naquela hora e começasse a mexer o tanque e o milagre fosse acontecer. A atmosfera de adoração, ela gera o milagre. Né? A palavra, ela traz a salvação, sim. Ela traz a libertação, sim. Ela traz a cura, sim. Mas o louvor, quando vem antes da palavra, ele quebra grilhões. Às vezes existem pessoas que estão aprisionadas ali até com a alma abatida, com tristezas,
com angústia, com depressão, com síndrome de pânico, com pensamentos de morte. E no momento do louvor, isso tudo é quebrado quando existe a manifestação do poder de Deus através do louvor. Então, às vezes, eu já ouvi também outras pessoas falarem, só chega depois do louvor e tal, vou só para o momento da palavra, porque é a palavra que tem que acontecer, só a palavra. Nós ainda estamos aqui na Terra, entendemos que esse mover, Deus ele trouxe esse entendimento desse mover, quando ele separou, né, a tribo de Levi para isso, quando nós entendemos que foi uma ordem de Deus fazer essas separações, fazer as pessoas entenderem que num culto é necessário acontecer, né, mesmo porque se não houvesse manifestação do poder de Deus através da música, o espírito mau de Saul não teria saído da vida dele todas as vezes que Davi tocava. Precisamos entender isso. Existe a manifestação do poder de Deus através do louvor, através do toque de um instrumento. Muitas vezes acontece milagres só através do toque do instrumento, nem através da voz. As pessoas às vezes confundem as coisas. Não, mas é a voz que é o mais importante. Não, você está enganado. Quando o tangedor está ali tocando o seu instrumento, ele está liberando unção sobre a vida da igreja. Quando o tangedor entende isso, quando o tangedor é separado para isso, quando ele entende que ele precisa ser separado para isso, ele não está ali só tocando. A gente sempre falou isso também, gente, vocês não estão aqui só para tocar. Porque se eu quisesse só uns músicos para tocar, eu contrataria um músico profissional que lê partitura. Ó, toca aí, meu filho, essa música, essa música, essa música. Tá aí a partitura, toca. Mas não é isso que a gente precisa. Nós precisamos de tangedores. Pessoas que entendam de verdade aquilo que eles estão fazendo. O que Deus depositou em suas mãos como obra para ser realizada, como dom, como talento. Então, a partir do momento que nós entendemos que no momento do louvor existe essa cura, existe essa libertação, existe esse transbordar da presença do Espírito, quando a palavra vem, Keila, meu Deus. Tá tudo pronto. Já tá, o coração já está aberto, a mente já está liberta, sabe? Aquela amargura. O milagre já está feito. Isso. Já está feito. E o que a palavra vai fazer ali é introduzir de verdade essa verdadeira palavra que é a palavra de Deus, é nesse conhecimento. A palavra vai trazer conhecimento, vai trazer essa unção cheia daquilo que Deus ele quer liberar sobre a sua igreja. A palavra, gente, é extremamente importante. Eu não rejeito de forma alguma, mas também não aceito que as pessoas digam que o louvor não serve de nada. Que isso? Eu gosto de falar, sabe, Joseli, que a atmosfera que a música traz é uma atmosfera de milagres e de percepção da presença. A música é capaz de te tirar de um lugar, como você disse aí, às vezes um lugar de dor, um lugar de tristeza, um lugar de preocupação, e te conectar de uma forma poderosa à presença. Né? A gente tem exemplos sensacionais na Bíblia, Paulo e Silas, né? Davi como tangedor, uma pessoa que tinha experiência com a presença. Exato. O momento do louvor, o momento da adoração é um momento de experiências com Deus. Sim. Né? De percepção da atmosfera espiritual, de desenvolvimento de sensibilidade no seu espírito. E você desprezar isso é tolice. É verdade. E também chegar na igreja e não usufruir daquilo que está disponível. Eu gosto muito do texto de Marcos que fala que nós devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Sim. Porque às vezes você vê a pessoa cantando de qualquer jeito, olhando, dizendo, mas não é dessa música que eu gosto, mas e daí? Não é o que você gosta, é o que ele quer ouvir. Exato.
Não é para você, o culto não é a seu respeito, o culto é dele, é para ele. Isso. E é ele que sabe o que quer mover em cada culto. Às vezes é uma pessoa só que Deus quer atingir com aquela canção, mas aquela pessoa é muito importante. Isso. E não vale a pena fazer de qualquer jeito. Eu não tenho o direito de oferecer só um pouquinho da minha força, só um pouquinho da qualidade, de levantar só um pouquinho a minha mão, ou é tudo, ou nem vale a pena. A gente precisa se libertar disso, né? Desse conceito de que o momento da adoração, algumas pessoas eu preciso até respeitar as pessoas que foram ensinadas dessa forma, né? Como meus pais, por exemplo, que são idosos, que vieram de uma Assembleia de Deus tradicional e tal, que não aceitam que bata palma, que não aceitam algumas coisas. Eu preciso respeitá-los, porque eles foram ensinados dessa forma, entendeu? Então, muitas vezes, eu levo até meus pais em alguns lugares, tento levar, né? Aí eles acham bonitinho, tá, não sei o quê, mas aquela não é a realidade deles. Isso. Entendeu? E eu preciso entender isso, porque o ensinamento deles foi esse. Agora, a minha realidade hoje é outra. Hoje eu consigo entender de outras formas a adoração. Hoje eu consigo enxergar de outras maneiras a adoração. A adoração não é só o canto coral. A adoração também pode ser com o ministério de louvor, fazendo outros ritmos, outros estilos. Eu entendo que eu posso alcançar outras vidas, outras pessoas que nunca, que jamais entrariam dentro de uma igreja. Entende? Então, a gente precisa entender que o evangelho hoje, para ser propagado, para ser difundido mais ainda, nós precisamos liberar várias maneiras de evangelismo. E a música é uma ferramenta. Exatamente. Essa ferramenta é poderosíssima. Isso. Ela traz um convencimento de uma forma tão extrema, sabe? Que ela pode trazer tanto o bem quanto o mal. E nós precisamos saber escolher muito bem aquilo que a gente escuta no nosso dia a dia, aquilo que nossos filhos escutam no nosso dia a dia. O tipo de música que você coloca dentro da tua casa é o tipo de atmosfera que vai reinar ali. Yes. Né? Então, se você libera uma música que traz promiscuidade, que traz palavras horríveis dentro da tua casa, é esse ambiente que você está escolhendo para a tua família. Ah, mas eu tenho um parente que quando chega aqui só quer escutar esse estilo de música, mas é a sua casa. É a sua família. Ali você tem autoridade. Exatamente. Se este parente não está querendo entender que hoje a sua vida é mudada, que hoje a sua vida é diferente, que hoje a sua vida é separada para Cristo, então você faz um jeito de não trazê-lo. Porque se todas as vezes que ele vai ao teu ambiente, você precisa mudar o ambiente para o que ele quer ou o que ela quer, eu não acho que isso está certo. Posicionamento. Exatamente. E vou te falar, as pessoas respeitam quando você se posiciona. A gente viveu uma história lá em casa que foi muito legal. Meu pai é um homem de Deus, organista da igreja, hoje cantando em coral, cantando em quarteto, cantou em quarteto a vida inteira. E nós fomos criados nessa atmosfera. Então, na minha casa nunca teve bebida, música do mundo e uma série de coisas. Sim. E aí, meu irmão se afastou da igreja nessa fase aí de jovem, de adolescente e jovem, e aí começou a trabalhar numa empresa. E foi fazer o aniversário dele na casa do meu pai. E falou, pai, chamei uns amigos para fazer um churrasco aqui, os amigos do meu trabalho. O senhor deixa a gente usar a casa? Meu pai, oxe, meu filho, a casa é sua, fique à vontade. Aí ele falou, então tá, mas a gente vai trazer uma cervejinha, porque os meus amigos tomam cerveja. Meu pai, não, na minha casa não. Na minha casa se toma refrigerante. Nessa casa não entra cerveja. Sim. Aí, mas o senhor não disse que a casa também é minha? Ele mas está debaixo das minhas leis. Isso. O que eu trouxe é o que você vai trazer. Se aqui nunca se bebeu, não é agora que vai se beber. Sim, claro. Pode ser quem for. Então, se a festa é aqui, a festa aqui é regada a refrigerante e suco. Isso aí. Então, vou fazer em outro lugar. Fique à vontade, meu filho. Eu vou para a sua festa em outro lugar, mas na minha casa não. Isso. E eu vejo que esse posicionamento é protetor.
proteção. Isso. Como você está falando, às vezes a atmosfera, você traz uma coisa errada para dentro da sua casa, você gera uma atmosfera errada e as coisas erradas começam a acontecer. Exatamente. Porque foi você que chamou. Depois não reclame, né? Não, exatamente. Eu tive, assim que a gente casou, eu tive uma experiência com isso. Eu assisti a um filme, e era na época de fita ainda, olha, a gente alugava. VHS. tá contando a idade. Então, menina, eu ia falar isso agora, eu falei, e agora acabei de revelar. Só conheço Netflix. Pois é, olha só, veja. Aí a gente alugou, né, um filme e tal. E era um filme, eu nunca gostei, mas fiquei interessada no título tal, e não, que falava de fantasma tal, não sei o que, não, vamos ver. Aí fomos assistir aquele filme. Para encurtar a história, depois que a gente viu aquele filme, eu comecei a ver coisas dentro de casa. A gente era recém-casado. De repente, eu e meu esposo começamos a brigar. Mas briga assim de dizer assim, você falou isso. Eu digo, não, eu não falei. Você falou. Eu ouvi você falar. Eu digo, não, meu filho, não falei isso. E da mesma forma eu para ele. Aí eu, peraí, Jesus. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Começou a me lembrar as coisas que a gente tinha assistido e a porta que nós tínhamos aberto dentro da nossa casa por causa daquele filme que a gente tinha assistido. Aí eu fui entrar em oração e em jejum e falei com ele. Falei, olha, filho, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu tô vendo coisas aqui em casa. A gente tá discutindo do nada. Você tá dizendo que eu falei coisas que eu não falei. Eu tô dizendo para você coisas que você não falou, né? E a coisa ficou estranha e o Espírito Santo falou comigo. A gente precisa libertar agora essa casa aqui. E a gente foi ali, fez campanha de oração, fizemos jejum e aí sim tudo voltou ao normal. Pedimos perdão a Deus pela porta que a gente tinha aberto ali espiritual, né? No reino contrário. E a gente tem que entender que isso acontece. Isso acontece não só com a música, mas com filme, com séries, com qualquer coisa que você traga para dentro da sua casa que não seja aquilo que Deus está esperando de você. Se você vai trazer qualquer coisa que vai burlar essa separação que você precisa ter do mundo, com certeza você vai estar abrindo portas que não deveria abrir dentro do teu lar. Então, essa foi uma experiência minha com meu esposo. De verdade, foram coisas assim que eu não imaginei que aconteceriam. Mas Deus permitiu que acontecesse para que eu entendesse que a minha casa é santa, minha casa precisa ser purificada sempre, a gente precisa estar sempre vigilante, porque o inferno ele vai fazer de todas as coisas, todas as formas. Ele vai querer colocar na tua cabeça e dizer assim, isso não é nada. Tem nada a ver. Tem nada a ver, menina. Hein? Você tá crente demais, hein? Você tá crentona, você tá crentão. Pode me chamar de crentona, de crentão, não tem problema nenhum. Mas dentro da minha casa não vai entrar. Porque eu sei que aquilo ali vai abrir portas que nunca deveriam ser abertas dentro da minha casa, porque ali é o meu lar. Ali é onde nós estamos escondidos, assim como diz o Salmo 91, né? Deus, ele nos esconde, ele nos guarda, ele nos protege. Os seus anjos estão ao nosso redor, nos guardando 24 horas. Mas o outro lado também está ao derredor, buscando o tempo inteiro tentar te tragar. Então, aonde ele vê uma brecha para entrar, ele vai entrar, meu irmão. Ele vai entrar e vai fazer a bagunça que ele quiser. Então, nós precisamos de verdade guardar a nossa casa, guardar a nossa família, né, daquilo que o mundo tem colocado aí como, isso não é nada, isso é bobeira, deixa pra lá. Ei, crentão, crentona. Não tem problema, pode me chamar de crentona. Eu me lembro quando minha filha era pequena, eu buscava ela na escola e no intervalo da escola, ela ficava ouvindo todo tipo de música, porque eles colocavam no som, tinha alto-falante na escola. Sim. Então, um dia eu fui surpreendida com ela cantando umas músicas que eu disse, da onde saiu isso? Aprendeu, né? Aí você fica ligada. É. E ela começou a entrar no meu carro e ligar o rádio, com aquele monte de música.
Aí eu tive uma ideia. Eu disse, quer saber? Se ela quer ouvir esse ritmo, tem música gospel nesse ritmo. Sim. Eu vou achar. Olha e eu aí, pesquisei. Tá Na vendo? época era o CDzinho que a gente gravava pelo computador. Eu sim. escolhi um monte, Fez um coletânea. monte. Fiz um CD assim, acho que tinha mais de 120 músicas. Eu fui gravando. Eu não conhecia praticamente nada, mas eu fui baixando e fui gravando. Depois até dei pra amiga. Porque aí, na hora que ela entrava no carro, eu já colocava. Não era meu estilo predileto. Eu nem gostava muito, mas era mais importante que ela gostasse do que eu, porque eu já estava formada, a minha mente já estava formada. Eu colocava aquelas músicas e ela entrava e deixava. Sim. Não desligava para o rádio. Então, você vai usando ali de sabedoria para que você não veja a pessoa se perdendo por coisas erradas. Exato. E eu vejo que um pouco de perspicácia às vezes falta. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, mas não pode ser assim. A gente tem um Espírito que nos ensina todas as coisas. É verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Então, pode pedir iluminação que ele vai trazer e substituir essas coisas dentro de casa, dentro do carro, no fone de ouvido do seu filho. É importante. Sim. A gente precisa valorizar o que Deus valoriza. Tem um texto, se não me engano, no livro de Isaías, ou Jeremias, que diz assim: se apartares o precioso do vil, serás minha boca na terra. Glória a Deus. É preciso apartar aquilo que é precioso daquilo que é vil. Né? Uma das frases mais lamentáveis que a gente ouve é o tem nada a ver. Tudo tem a ver. Tudo. Não existe nada. Quem comigo não ajunta espalho. Quem não é por mim é contra mim. Exatamente. Simples assim. Não existe coluna do meio. Não. Embora a gente quisesse. Sim, claro, porque a nossa humanidade quer sempre colocar as desculpas, né? A gente está sempre tentando burlar de alguma forma para querer fazer os desejos da nossa carne serem concretizados. Então, se a gente não tiver... Se for de uma forma lícita, melhor ainda, né? Se a gente conseguir travestir de licitude aquilo... Exatamente. Até porque a gente precisa se justificar, porque o Espírito Santo está te avisando. E você está tentando justificar para o Espírito Santo, não é bem assim, mas você sabe que você está condenado. Se a sua mente te condena, tem alguma coisa muito errada, porque tudo que não provém de fé é pecado. É verdade. E é exatamente aí que a gente precisa se prender, né? No Espírito Santo como amigo. Entendendo que ele está ali para nos ensinar, para nos guiar, para nos moldar. E muitas vezes a gente termina não ouvindo a voz do Espírito Santo naquilo que ele quer nos ensinar, exatamente para tentar convencê-lo de que não, isso aqui não é possível, que isso aqui é pecado. Não é possível, Espírito Santo. Não. Tem certeza? Tem certeza que isso aqui eu não posso. É bem assim, né? Principalmente quando se é jovem, quando se é adolescente. Porque o jovem e o adolescente, ele quer viver os prazeres do mundo, porque tudo é muito, vamos dizer assim, são muitas luzes, né? Atraindo aquela coisa linda que você vê aparentemente no mundo, né? Que te atrai os olhos, o corpo, né? Fica acelerado, você fica querendo fazer aquelas coisas. Mas aí é quando o Espírito Santo entra em ação. Que por mais que seja ou criança, ou adolescente, ou jovem, que tem paz, que tem essa sabedoria de fazer o que você fez, você já cortou aí. Vamos dizer, né? Você já cortou o laço do maligno que já queria aprisionar a sua filha, né? Você teve ali a estratégia de Deus para mantê-la em Deus, ouvindo o ritmo que ela gostava. Né? Então, se todos os pais tivessem esse entendimento de ouvir o Espírito Santo para que esses seus filhos não se afastem da presença de Deus por causa de uma bobeira dessa, né? Por causa de uma coisa que poderia ter sido resolvida de uma forma tão simples. Quem sabe, se você tivesse tido uma outra atitude, simplesmente se você tivesse discriminado ela e tivesse falado assim, não, a partir de agora você não vai ouvir mais, você não vai mais cantar isso aqui, e você vai ouvir isso aqui que eu quero que você escute. Mas ela não gostava daquilo. Daquele estilo que você gosta, ela não gosta. Aí você ia estar forçando ela a fazer uma coisa que ela não gostava de ouvir,
ia estar fazendo o quê? Trazendo revolta para o coração dela. Exatamente, afastando do Senhor, afastando de nós, pais. Isso, exatamente. Então, essa estratégia que Deus colocou sobre a sua vida, para que você trouxesse a tua filha para esse entendimento que, mesmo falando de Cristo, tinha os ritmos que ela gostava de ouvir, né? E ela ali estava cantando canções no ritmo que ela gostava, mas proferindo a palavra, falando de Cristo. Exatamente, a palavra entrando. Isso. E as amiguinhas, os amiguinhos, ouvindo também no mesmo ritmo que eles gostavam, ouvindo a palavra. Né? Porque você falou que fez também para a amiguinha dela, né? Um monte de mãe de amigo já começou, né? Quando descobriu, teve uma festa que eu fui que a minha amiga falou, dá para você trazer um CD daqueles da Júlia? Eu falei, dá. Tá vendo? Então, contagiou outras pessoas. Então, essa é um tipo de contágio benéfico, né? Que vai trazer vida e não morte. Vai trazer a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida daquela família, e não a falência, vai trazer a vida. E isso é o que tem faltado também muito hoje na vida das famílias, esse entendimento de deixar o Espírito Santo dominar e não você se fazer de mandão, de forte, de porque você é o pai, você é a mãe e o filho tem que obedecer aquilo que você quer de todas as formas. E hoje nós precisamos agir de estratégia. O mundo está muito diferente de antigamente. Antigamente, na minha época, era assim, era coisa virada na paulada mesmo. E você vai, mas por que, mãe, não pode? Porque eu mandei. Não pode. Porque eu mandei. Não tinha explicação, não tinha isso. Por quê? Eles foram ensinados assim e passaram o ensinamento pra gente dessa forma. E os nossos amiguinhos eram criados assim. Sim. Então tava todo mundo no mesmo balaio, a gente entendia. Sim, não tinha esse problema. Se tivesse qualquer coisa na mão, tacava na gente, se tivesse com raiva. E ninguém morreu até aqui, entendeu? Tá todo mundo vivo. A gente jurou que quando tivesse filha ia fazer diferente, aí quando teve filha a gente descobriu que meu pai tinha razão. Tá vendo? A gente faz um pouquinho diferente, mas a gente olha e diz, eles estavam certos, era proteção. Era proteção. Da forma deles, do jeitinho deles, com a cultura que eles tinham naquele momento. E tudo isso a gente precisa entender, né? Respeitar as gerações. É o que muitas vezes hoje não tem acontecido. Às vezes a nova geração não quer respeitar a geração antiga porque acha que os ensinamentos antigos, isso aí já passou, isso daí já era, isso aí não tem mais nada a ver. Maravilha, beleza, não tem mais nada a ver hoje para você, mas para ele é lei. Para ele, se você fizer alguma coisa que foge daquilo ali, está trazendo uma mágoa para o coração deles tão grande, porque eles estão vendo que não foi assim, não foi dessa forma que eles foram ensinados, não foi nessa cultura que eles aprenderam. Então, se você está na presença deles, respeita. Isso. É só respeitar o momento que eles estão perto. Respeite, honre, abrace, traga para perto. Ô, mãezinha, paizinho, vozinho, vozinha. Tá? Faça com que eles entendam que eles são amados, mesmo eles não entendendo hoje a sua forma de agir. Mas respeite a cultura que eles aprenderam. Né? Isso aí, o Espírito Santo de Deus também foi me moldando a entender isso. Eu não posso enfiar a goela abaixo deles a forma que eu adoro hoje. O novo de hoje. Eu não posso chegar e dizer, não, vocês têm que aceitar isso, porque tudo mudou já antigamente. Hoje não é mais assim. Eu não posso fazer isso. Né? Eu não posso deixar que essa impressão, essa má impressão, né, deles se torne uma amargura para eles. Não, de forma alguma. Eu vou amá-los, eu vou respeitá-los, eu vou entender que o momento deles, para eles, foi um momento foi um momento extraordinário da presença de Deus, daquele jeitinho que eles gostavam. Então, essa é a nossa trajetória de vida hoje. É entender que tudo aquilo que Deus ele tem reservado para nós, é para nós, nossa geração, é para a geração antiga, é para a geração que virá. Porque da mesma forma, nós que hoje vivemos essa geração, a geração que vem, para a gente também vai ser absurdo.
Eu fico imaginando isso. Eu digo, gente, como é que será a próxima geração? Se hoje já está assim, né? Mas tem algumas coisas que se eternizam, né? Sim. Que bom que tem algumas coisas que perduram no tempo. Então, a gente já está terminando aqui, mas eu queria pedir para você cantar alguma coisa que perdurou no tempo. Alguma que o jovem sabe, que o antigo sabe e que eu acho que a próxima geração também deve saber. Deve saber. Então, tem um louvor que é uma adoração, né, bem antiga também, que eu gosto de cantar muito, que fala sobre o poder de Deus, que ele é único. Ele é o único digno da nossa adoração. Amém. É assim, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Ai, que jeito lindo de terminar. Glória Amém. a Deus, Deus é bom. Amém, Ele é maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Lumen. Foi uma honra te receber, foi um privilégio. Que tempo gostoso, como a gente sai melhor. Ai, que desse bênção. papo. Que coisa boa. Amém. Eu queria te dar alguns minutinhos para você se despedir das pessoas aqui nessa câmera. E se você quiser deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, fique à vontade. Amém, amém. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês e saber que esse é um lugar onde Deus se manifesta, né, através de todas as pessoas que chegam até aqui. E entender que você que está aí em casa, você que está aí no seu carro, no celular, seja onde você está vendo agora esse momento, entenda que você é amado pelo Senhor. Você é amada pelo Senhor. Rejeite essas palavras que muitas vezes chegam a você dizendo que você não é querido, você não é amado, você é rejeitado. Não, não acredite nisso. Porque o amor de Cristo, o amor de Deus, ele é tão grande pela tua vida. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida aonde será uma vida de abundância, lá num céu que já está preparado para mim e para você. Aqui na terra nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque se ele venceu o mundo, eu creio assim, nós também venceremos. Quando nós estamos lançados totalmente, entendendo que a nossa vida é dele, o cuidado pela nossa vida também é dele. Ele cuida de você todos os dias. Ele zela por você todos os dias. Os olhos dele não fecham 24 horas. Não existe tempo e espaço para o nosso Deus. Nós é que vivemos no nosso tempo cronos, mas para ele não. Ele vive na eternidade e ele te conhece como ninguém. Então entenda isso. A tua vida hoje pode estar até passando por muitos problemas, mas o Senhor, ele continua cuidando de você. Lança os teus cuidados sobre ele. Lança as tuas aflições sobre ele. Lança o teu choro sobre ele. Chora mesmo. Se derrama diante da presença de Deus. Se lança diante da presença dele. Eu creio nisso. Que no momento que você se lançar sobre ele, toda essa tristeza, toda essa amargura, toda essa angústia, toda essa depressão, toda essa síndrome do pânico, ela vai bater em retirada em nome de Jesus. Porque aonde ele chega, a tristeza, ela precisa pular de alegria. Amém, meu querido e minha querida? Que o Senhor continue abençoando a tua vida e continue crendo que
que a vitória vai chegar em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que bom que você ficou com a gente até agora. Eu tenho certeza de que você foi muito abençoado por esse papo, não foi? Então aproveita, manda para todo mundo esse podcast. Siga a gente aqui no canal. Se inscreva. Aqui no canal tá cheio de coisa boa. Dá uma passeada aqui. Você vai ver muito conteúdo bom preparado para você que vai te abençoar. Passeia e envia para um monte de gente. E quero te dizer que a gente está também no Instagram, @lumen.podcast. Eu sou @keila.vilasboas. Joseli, dá o seu também. Então, vamos dar sim. Agora eu queria agradecer também ao Everton Fernandes, a Luísa Fernandes, que me receberam aqui em Brasília. Gente, muito obrigada por tudo. E a Luísa é minha personal stylist, você sabia? É mesmo? Também tô precisando de uma, hein? Olha, então, ela tem um local abençoado para cuidar de nós, viu? Aí, Luísa, então, me adota. Já adota Keila, Luísa. E o meu arroba aqui é Joseli Ramos Oficial. Joseli com Y, tá, gente? Não fui eu que escolhi o Y, mas tem ele lá. Então, coloca lá, Joseli Ramos Oficial, Instagram, YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado lá também. Obrigada, Everton. Obrigada a você que ficou aqui até agora. E a gente se despede nessa câmera aqui, Joseli. Tchau pra você e até o próximo podcast. Tchau, gente.